Você já ouviu falar de código binário? E aí, meu povo e minha pova, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então sejam bem-vindos para a gente poder dar continuidade àquilo que nós estávamos falando no vídeo passado. Nós falamos aí sobre dispositivos. Então nós falamos dos dispositivos de entrada, dispositivos de saída, dispositivos híbridos e também aí os tipos de sistemas operacionais e começamos a diferenciar o que seria software e o que seria aplicativo. Hoje eu vou aprofundar mais ainda esse conteúdo falando aí um pouco sobre como que é feita a comunicação entre dispositivos, não direcionado simplesmente para hardware, mas também para software. Então, como que um processador ele conversa com um programa, como que uma memória troca uma ideia com algum outro dispositivo. Então, a nossa ideia hoje aí é fazer um vídeo bem legal, bem bacana, para que você consiga entender e melhorar mais ainda o seu conhecimento em relação à comunicação e às linguagens de computação. Então, vamos lá. Pessoal. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre código binário, também conhecido como linguagem de máquina e também conhecido como programação de baixo nível. Então, vamos que vamos. O código binário é a principal linguagem de comunicação entre dispositivos e software, como eu falei para vocês bem lá no início. E também é conhecido como linguagem de máquina, né? Porque todo o processamento, desde aí, né, dos primórdios, dos primeiros computadores pessoais, eles vêm trazendo essa codificação. E também trazendo uma curiosidade falando da programação de baixo nível, o que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, não quer dizer que é uma programação abaixo do esperado, uma programação fácil, muito pelo contrário. Essa programação de baixo nível é a programação uma das programações mais complexas que tem, porque você precisa fazer a programação escrevendo apenas duas coisas, 0 ou 1. Ou seja, a galera aí que faz a produção de memória RAM, processador, HD, outros dispositivos, ele precisa fazer a programação do chip que esse dispositivo possui para que ele consiga se comunicar entre 0 e 1. O que significa 0 e 1? Bom, como nós falamos lá no início, nós estamos trabalhando com componentes eletrônicos, né? Um dispositivo que precisa de energia. E nada mais, nada menos é o seguinte, 0 quer dizer desligado, não vai estar passando uma corrente elétrica nesse local, tá? E 1 significa ligado, vai estar passando um valor de corrente elétrica naquele local. Então é como se você tivesse aí no quarto da sua casa ou qualquer cômodo e ficasse lá no interruptor, na chavinha, ligando e desligando a luz do seu quarto. Ou, por exemplo, um pisca-pisca da época de Natal. Então, quando ele apaga, é como se fosse 0. E na hora que ele acende, é 1. Então, esse fluxo, né, de liga e desliga, ele vai fazer a leitura. Se passar energia é 1, se não passar energia é 0. E aí ele consegue fazer a decodificação dessa numeração. Então tá vendo que essa programação de baixo nível ela é bem complicada. E aqui a comunicação, como vocês podem ver, nós chamamos de comunicação bilateral. O que quer dizer isso? A comunicação bilateral significa que o dispositivo ele pode tanto emitir quanto receber a codificação. Falando um pouco mais aqui sobre eles, hoje em dia nós temos aí o que nós chamamos as unidades de medida, né, para você poder fazer contagem e por aí vai. Então nós temos o que nós chamamos de bin, que é o binário, tá? Que significa que é 0 e 1. Temos algo que nós já estamos acostumados a fazer as contagens, que é o decimal, que é o DEC, que é de 0 a 9. A partir do momento que você começa a escrever 10, 11, 12, você passa a utilizar duas casas ao invés de uma, e você começa a repetir caractere. O octal, nós não vamos aprofundar tanto sobre ele, que é de 0 a 7, e o hexadecimal, eu vou esperar um pouquinho aí para poder falar um pouco mais sobre ele, né? Que hexadecimal também os computadores trabalham com um sistema de conversão hexadecimal, que é de 0 a A, exatamente isso que você viu. O sistema de contagem, a numeração vai de 0, no caso nem de 0 a A, tem até um erro aqui, ó. No caso é de 0 a F, tá? F de faca.
Então as letras A, B, C, D, E e F no sistema hexadecimal eles são visualizados como números e não letras. Seguindo aqui nós temos uma tabela que vai ficar mais fácil da gente entender. Aqui você está vendo o seguinte, você vai ter a coluna do binário, a coluna do decimal, do octal e do hexadecimal. Então um código binário ele equivale, tá, a 4 dígitos hexadecimais. Então 0 em hexadecimal equivale a 0000, opa, ó, 0000, exatamente 4 zeros no binário. Então olha só, então seguindo essa tabela, você vai ver que 0001, opa, desculpa, vamos lá de novo, vamos lá. 0001, ele equivale ao número 1 decimal, octal e número 1 hexadecimal. Então, à medida que eu vou trabalhando, mexendo aqui nas casas binárias, eu começo a fazer a produção de numerações dentro de escalas diferentes. Você vai perceber que o octal ele termina no número 7, porque o octal ele vai ter apenas 8 dígitos, tá, diferentes. Aqui no hexadecimal você vai ter 16 dígitos diferentes, tá? E todos eles contando a partir de 0. Tranquilo? Então vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como que é feito a conversão binário para decimal. Então vou mostrar para vocês como, só uma palhinha mesmo, como que o seu computador vai trabalhar nas decodificações. Então aqui eu montei no Excel, para poder ficar mais fácil de explicar, uma conversão de binário para decimal. Okay? Então, como que funciona? A conversão binária para decimal, você vai ter aí potência como base de sistema de conversão. Então, o computador ele trabalha no sistema de potência. Eu sei que esse nome não é muito interessante para você, né? O pessoal fica reclamando aí de números e contas, né? Então, deixa eu dar uma notícia para você. É uma boa e uma ruim. Eu vou começar com a notícia ruim primeiro, beleza? A notícia ruim é o seguinte, nós chamamos a tecnologia, no caso TI, qualquer estudo dentro da área de tecnologia, de ciências exatas. E ciências exatas é tudo que envolve cálculo. Então matemática, geometria, trigonometria, tudo que envolve sistema de cálculo, ele está embutido também no funcionamento aí do computador ou qualquer dispositivo que venha de tecnologia. Até seu videogame, para poder fazer a conversão do processamento gráfico, ele precisa fazer conta para você poder jogar, meu amigo. Então a pessoa fica falando, para que eu vou utilizar a matemática na minha vida? A matemática era utilizada simplesmente aí para você conseguir fazer um desenvolvimento gráfico, se você, né, quiser. Mas vamos lá. Então aqui eu tenho uma quantificação binária. Você vai perceber que eu tenho 8 dígitos binários, ó, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Essa numeração aqui, ó, eu peguei aqui um tamanho específico, tá? Esses 8 dígitos aqui, tá? A cada grupo de 8 dígitos binários, eu posso dizer que eu já tenho 1 byte. Então, eu vou escrever aqui, ó, que nós temos aqui que nós chamamos de frase de 1 byte, tá? Cada númerozinho 0 ou 1 nós chamamos de bit, ok? E quando eu tenho um grupo formado com 8, né, dígitos, ou 0 ou 1, tanto faz, eu vou ter então aqui que nós chamamos frase de 1 byte. E eu vou fazer a tradução dessa frase de 1 byte para a numeração decimal que a gente está acostumado a saber. Então essa sequência 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, que número decimal é esse aqui? É número 10? É número 25? Número 48? Não sei. Então vamos fazer a tradução. Então aqui é o seguinte, cada casa ela vai ter uma potência, tá? Então essa casa aqui, ó, ela vai ter a potência, tá? Elevada a 0. A casa do lado, potência elevada a 1. A casa do lado vale a potência elevada a 2. E a base dessa potência sempre vai ser base 2. Por que base 2? Porque o binário, ele tem o quê? 2 dígitos, 0 ou 1. Então você tem 2 dígitos, a base vai ser sempre 2. E por aí vai, ó. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, mais casas, eu continuaria 2 elevado a 8, 2 elevado a 9, 2 elevado a 10, que é aí o nosso limite. 2 elevado a 10, tá, meu amigo? Presta atenção. 2 elevado a 10 não vai dar 1000.
A nossa sequência é sempre de 1024 em 1024. Esse é o resultado, tá? 2 elevado a 10, muita gente acha que é 1000, mas não é. É 1024 em 1024, beleza? Então, eu vou fazer, por enquanto, até elevado a 7. Depois a gente pega esses aí de 1024. Então, você vai perceber o seguinte, vamos lá. Regrinha básica de matemática. 2, ou qualquer base elevado a 0, tá? Qualquer base elevada a 0, o resultado sempre vai dar 1, tá? Então, essa casa aqui, o valor dela é 1. Se eu tivesse 10 elevado a 0, daria 1. Se eu tivesse aí 1 milhão elevado a 0, daria 1, beleza? Qualquer número, tá? Qualquer base elevada a 1, sempre será o valor da base. Então, 2 elevado a 1, o valor é 2. Se fosse 3 elevado a 1, 3. 4 elevado a 1, 4. Então, essa é a regra. E depois você começa a fazer as continhas. 2 elevado a 2 é 4, que seria 2 vezes 2. 2 elevado a 3 não é 6, tá? O que você vai fazer? Você vai fazer aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Então, você vai pegar esse resultado aqui e vai multiplicar ele por 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, tá? Mas eu não quero ficar preso nesse negócio aqui, não. Eu vou anotar o 8 aqui. Perceba o seguinte, meu consagrado. Você viu aí um easter egg? Você está acostumado com o filme da Marvel? Então, olha o easter egg aí. Você está percebendo que os valores, tá sempre dobrando? Ó, olha aqui na nossa linha do valor, ó. Esse aqui, ó, passou para 2, de 2 passou para 4, de 4 passou para 8. Então, eu estou começando a dobrar, tá vendo? Então, eu não preciso ficar fazendo conta de potência. Eu só vou dobrar o valor da casa anterior. É simplesmente isso. Então, eu vou esquecer que aqui é 2 elevado a 4, 2 elevado a 5. Ó. Então, qual que é o dobro de 8? 16. Qual que é o dobro de 16? 32. Qual que é o dobro de 32? 64. Qual que é o dobro de 64? 128. Tá vendo? Eu não preciso fazer conta. Eu só vou dobrar. Se eu continuasse dobrando, aqui daria o quê? Ó, dobro de 128, tá? 512. Dobro de 256. Dobro de 256, 512. E dobro de 512, 1024. Tá vendo? Não bate 1000. Então, vamos lá. Ó. Então, aqui eu já descobri o valor de cada casa, tá? Essa casa vale 1, aqui vale 2, aqui vale 4, aqui vale 8 e por aí vai. Então, o que eu vou fazer? Qual que é o macete? Todo local que tiver o número 1, eu vou repetir o valor de baixo. Ó. Então, vamos lá. Ó. Então, deixa eu marcar aqui. Vamos colorir para ele ficar mais fácil. Então, aqui ó, eu tenho o número 1, aqui eu tenho o número 1, aqui eu tenho o número 1 e aqui eu tenho o número 1. Então, onde eu tiver 0, eu vou descartar, não vou esquentar a cabeça. Então, vamos lá. Esse local aqui que tem o número 1, qual o valor desse local? Vamos trocar aqui a cor para a gente poder ver. Ó. Qual que é o valor desse local? Ó, o valor aqui é 1, tá vendo? Então, vou escrever o número 1 aqui embaixo. Aqui tem o número 1. Então, qual é o valor desse local? Essa casa vale 2. Aqui tem o número 1, tá vendo? Qual é o valor dessa casa? Essa casa vale 8. E aqui tem o número 1, qual é o valor dessa casa? Essa casa aqui vale 64, viu? O que eu tenho que fazer agora? Eu só vou somar. Eu preciso apenas somar esse resultado aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui uma calculadora, então, para não passar vergonha. Vamos lá. Abrindo a calculadora, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar aqui, ó, 64 mais 8 mais 2 mais 1. Então, significa que essa numeração aqui binária, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, significa que ela é 75 em decimal. Então, é isso que o computador faz. Então, você achou trabalhoso? Achou difícil? Agora você entende o trabalho que o processador tem para conseguir fazer você jogar, para você conseguir mexer no computador e até mesmo para poder fazer o navegador funcionar, para que você consiga navegar na internet. Tudo que envolver processador vai ter essa encrenca que ele tem que resolver, fora outras coisas que ele vai fazer também, que você vai descobrir quando eu começar a falar sobre processador com você. Então, seu celular tem processador, sua TV tem processador, seu videogame tem processador. Só para início de conversa. Tranquilo, galera? Então é isso aí. Bora para o nosso exercício, então. Vamos lá. Então é isso aí, galera. O nosso questionário é o seguinte.
Então são 3 perguntas dessa vez. Manda para mim aqui no PV, tá? Do WhatsApp. E não se esqueça de colocar o teu nome, tá, meu consagrado? Bota teu nome aí para poder saber quem tá me mandando, tá? Nome, o dia e o horário da sua turma também, beleza? O que você vai fazer? Você vai escrever para mim o seguinte: o que é um código binário? O que é a programação de baixo nível, tá? E eu quero também que você transforme essa numeração aqui. Eu quero que você faça a conversão igual eu fiz, tá? Tô te dando um código binário diferente. Eu quero que você traduza para mim 00110111 para decimal. Que número é esse, tá? E manda aí o resultado que você conseguiu para mim. Só escrever o resultado. Show de bola? Então é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no nosso próximo vídeo. E não se esqueça também, se você tiver alguma dúvida aí, alguma coisa que você queira trocar uma ideia para eu poder te ajudar, é só chamar no nosso PV, beleza? Então um grande abraço para você, até o nosso próximo conteúdo. Valeu, tchau, tchau!